Salve, salve galera do Olympus, boa noite, aqui é o professor Thiago, né, e a gente vai dar prosseguimento em mais um material, né, mais uma continuidade no trabalho que a gente vinha desenvolvendo dentro de sala de aula. Tá? Na aula passada, no vídeo passado, nós falamos um pouco da expansão da indústria norte-americana após a Primeira Guerra, de como se deu, de como os Estados Unidos se beneficiou, e hoje a gente vai ver que essa expansão, na verdade, vai gerar um problema muito grande para os Estados Unidos e para o mundo. Tá? Vamos lá. Só relembrando. Acabou a Primeira Guerra, Estados Unidos entrou no final, saiu vitorioso e acabou sendo beneficiado com o pagamento de indenização, de taxas. Além do mais, já estava ganhando dinheiro vendendo artigos para a guerra, fomentando a guerra, né? Alimentando os países envolvidos na guerra. E no pós-guerra também vai se beneficiar porque vai emprestar dinheiro, vai vender artigos que os europeus ainda não produziam e tudo mais. Esse grande crescimento econômico, essa euforia da indústria norte-americana vai ter um impacto muito positivo dentro da sociedade. Tá? Vai ter um impacto positivo na cultura norte-americana, né, que vai se expandir, vai vender a ideia de que a vida dos norte-americanos, dos Estados Unidos é algo bom, né? Vai fixar no capitalismo, a ideia do consumo em massa, o consumo em exagero, o consumo em larga escala. Isso vai se tornar uma marca dos norte-americanos. Além do mais, a gente vê que esses norte-americanos eles vão vender para o mundo a ideia de que a família deles é feliz. É aquela questão do American Way of Life. Só tem um grande problema nisso. Né? O mundo ocidental vai consumir em larga escala a cultura americana. No entanto, a Europa vai começar a se desenvolver, vai dar sinais de recuperação econômica. E o grande problema dos americanos foi justamente esse, não ler os sinais. A Europa já dava sinais de que estava crescendo, já dava indícios de que a economia estava se recuperando, as indústrias europeias estavam se desenvolvendo. Tá? A gente exclui um pouco ali os alemães que estavam ainda sobre aquela imposição do Tratado de Versalhes, que não deixava eles desenvolverem. No entanto, o resto da Europa, a Inglaterra, a França e até a Itália estava começando a se desenvolver. Né? E isso vai gerar um grande problema, porque os Estados Unidos leu errado esses sinais. Depois que acabou a Primeira Guerra, os Estados Unidos continuaram a produzir e aumentava o ritmo de produção, porque a gente produziu X, vendeu X, né? Ainda teve gente que queria mais. Então a gente vai produzir 2X. Então vamos duplicar a produção. Deu certo, todo mundo comprou. Vamos aumentar mais. Só que chega um momento em que os norte-americanos não vão conseguir vender toda a sua produção. Nós vamos ter aí uma produção em massa que acabou não vendendo tudo. E o que vai acontecer? O que os americanos vão fazer? Bom, quando vão continuar produzindo. É esse o sinal que os americanos não entenderam na economia europeia. Chegou um momento que a Europa disse, opa, já deu. Eu já consumi tudo que eu precisava. Eu não preciso mais de tanto televisão. Eu não preciso de tanto rádio. Eu não preciso de automóveis. Eu já tenho, já produzo. Eu não preciso mais comprar. E os americanos, ao invés de retornar para a fábrica e dizer, já deu, eles não precisam mais? Não. Produz mais aí. Esse ritmo de produção contínuo, mesmo depois dos sinais de que a economia europeia já se recuperara, levou a inflacionar, a inflar o tamanho das indústrias. Surge, então, dentro desse contexto de bolsas de valores, indústrias que demonstravam ter um alto valor, demonstravam ter um sucesso muito grande, quando na verdade não tinham tudo isso. Além do mais, nós vamos ter muitas indústrias que vão mentir nos seus balancetes para evitar a crise. E os investidores investindo mais e mais e mais na Bolsa de Valores. O resultado disso, que na quinta-feira, dia 23 de outubro, 24 de outubro de 29,
nós temos a chamada Quinta-feira Negra, que vai marcar a constatação da chamada crise econômica de 29. A grande bolsa de valores que era no mundo, que era Nova York, vai quebrar num movimento que ele chama de crash, o grande crash. Então nós vamos ter a grande quebra da bolsa de valores. Investidores que tinham investido grandes somas de valor, perderam tudo. Quando uma determinada empresa abriu falência, todos os acionistas começaram a vender as ações. Só que eram ações que ninguém queria comprar. Nós vamos ter um quadro muito ruim na economia norte-americana. A quebra da bolsa de valores vai significar uma quebra na economia capitalista. Até esse momento, o capitalismo que existia no mundo era chamado capitalismo clássico, né? O capitalismo smithiano, que é do liberalismo econômico ainda do iluminismo. Em 23 de outubro, o capitalismo clássico faliu. E o mundo se viu em crise. Os Estados Unidos, àquela altura, já eram a principal economia. Àquela altura, os Estados Unidos já tinham toda a economia mundial sob seu controle. Quando o principal país, quando a principal economia do mundo quebra, nós vamos ter uma cascata de países quebrando junto. Então a grande crise de Nova York de 1929 vai levar consigo a economia de grande parte, de quase todo o mundo ocidental. E aí eu quero que vocês façam só uma análise do capítulo que a gente viu antes da grande crise, que foi justamente a formação da União Soviética. Naquele capítulo que nós vimos da União Soviética, eu disse para vocês que a União Soviética não manteve acordos unilaterais nem bilaterais com os Estados Unidos, com o mundo ocidental. Tá? A economia soviética ela era uma economia concentrada dentro dos muros da União Soviética, que é chamada economia planificada. Tá? Era uma economia que era avessa ao grande consumo. Por não depender da economia norte-americana, justamente fez com que a economia soviética saísse ilesa da crise de 29. Tá, tudo bem que a economia soviética já não era as grandes coisas da Europa, já não era o auge da Europa. No entanto, a economia soviética não vai sofrer perdas por conta da crise de 29. Então, por que a economia soviética não sofre perdas, né, com a crise de 29? Porque ela não mantinha contato comercial, ela não mantinha acordos comerciais com o mundo ocidental. Tá? Por conta disso, nós vamos ter uma economia soviética saindo praticamente ilesa da crise de 29. Mas vamos voltar aos Estados Unidos na crise de 29. Né? E aí vamos com dados do Leandro Carnal, do historiador Leandro Carnal. Tá? O Leandro Carnal ele afirma que entre 29 até 32, cerca de 5 mil bancos dos Estados Unidos faliram. 5 mil. A produção industrial caiu pela metade. O PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de riquezas de toda a economia norte-americana, caiu um terço. 25% da população estava desempregada. Ou seja, um quarto da população desempregada. Isso falando de maneira de âmbito geral. Em alguns locais dos Estados Unidos, esses índices variavam de 50% a 80%. Quer dizer, existiam cidades norte-americanas que 80% das pessoas não tinham trabalho. Além do mais, a crise vai afetar diversos setores A crise vai afetar diversos países, além dos Estados Unidos, como eu estava falando, por causa que já era uma economia globalizada. Já tinha países interligados. Então, essa economia de países... A economia dos países europeus que estava se elevando no pós-guerra volta a sofrer um baque, justamente por conta de acordos comerciais que tinham com os Estados Unidos. Ainda. Isso vai gerar o movimento chamado a Grande Depressão. Os efeitos dessa quebra foram devastadores. Tá? Muito desemprego. Tá? Por conta disso, houve uma queda no consumo. Sem consumo, a fábrica vai parar de produzir, o que vai gerar mais desemprego. Então veja só que é um ciclo. Fulano de tal está desempregado.
Se ele está desempregado, ele vai parar de consumir, porque não tem dinheiro, vai comprar como? Sem consumir, a fábrica que produz, que geraria emprego para ele, vai parar de produzir. Se a fábrica não produz, vai aumentar o desemprego, ou seja, é cíclico. E aí a gente volta um pouco para quando a gente viu lá no final do 8º ano liberalismo econômico, em que o Smith dizia, não, a economia ela é um ciclo, ela se renova, né? Ela se alimenta sozinha. Não se alimenta. O Estado não deve intervir. E aqui a gente vai ver que o fato de não existir um Estado interventor, o fato de depender única e exclusivamente dos elementos econômicos do mercado, fez com que a economia não se recuperasse. Nesse sentido, a economia estagnou. E não foi só na cidade. No próprio campo, a colheita apodrecia porque os agricultores não tinham para quem vender, tá? Por conta de não ter onde estocar alimento. A produção era destruída. Para o boi não morrer de fome, ele era sacrificado. Então, o artigo de primeira necessidade entrou em crise. A economia americana dava sinais de desespero. Tá? Dava sinais de desespero. Olha aí, entre 29 e 33 o número de suicídios aumentou em Nova York. Mera coincidência? Talvez não. Tá? Existem muitos relatos que muitos pais de família, muitos empresários, na verdade, não aguentaram o peso da crise econômica. Tá? A ruína, a falência, a bancarrota, várias empresas, corretores de títulos, especuladores. Então, tudo isso levou a esses indivíduos dos Estados Unidos uma falta de vontade de viver. Então, nós temos nos Estados Unidos uma crise humanitária instalada, movida pelo capital que não se reestruturava. Era necessário criar condições para isso. Que condições são essas? O Franklin Roosevelt vai propor. Quem foi Roosevelt? Roosevelt foi um dos presidentes norte-americanos que começou seu mandato em 1932. Ele propôs um novo acordo, né? New Deal. Tá? Segundo Roosevelt, o governo deveria ter uma nova postura sobre a economia. Tá? Então, sobre essa nova postura, os Estados Unidos deveriam atuar diretamente no social. Tá? Pela primeira vez, nós vamos ter aí, nesse New Deal, nesse novo acordo, novos rumos, uma atuação de governo no que tange ao auxílio social, à recuperação econômica e às mudanças na política econômica. Tá? Como vai se dar? Uma das primeiras medidas tomadas pelo Roosevelt foi o estabelecimento de regra para a produção de bens de consumo, tá? Principalmente nos setores com maior quantidade de excedentes, que eram agricultura, petróleo e carvão. Tá? Ou seja, o que os Estados Unidos produziam de maior excesso, ele vai dar uma segurada de ânimos. Tá? Sobre esses produtos eram determinadas que as quantidades produzidas fossem limitadas para evitar desvalorização. Presta muita atenção, crianças. Lembra que nós falamos de lei de mercado, oferta e procura, lei do mercado. Segundo a lei do mercado, quanto mais produto você tiver na prateleira, menos ele vale. Quanto menor for a quantidade daquele mesmo produto, maior é o seu valor. Então, se você tiver um produto sendo produzido em larga escala, é óbvio que o valor dele vai ser reduzido. Mas, tio, não é melhor isso? Melhor para o consumidor. Só que a economia, nesse momento, deveria focar no produtor. Então, para evitar a desvalorização, era necessário que ele não se produzisse em excesso. No entanto, havia preocupação da falta. Então, era um limite. Roosevelt estabeleceu um limite entre falta e excesso, tá? Bem como os valores. Roosevelt ele vai lá e propôs também uma política de empréstimo para esses fazendeiros que tinham perdido tudo. Congelou as hipotecas, emprestou dinheiro a longo prazo, a perder de vista, tá? A valores menores, tudo isso com o objetivo de que o campo voltasse a produzir. Então, veja bem,
Para o setor do campo, ele vai emprestar mais dinheiro, vai congelar a hipoteca, vai esticar o prazo e reduzir o valor da parcela. Tudo isso para esse agricultor voltar a produzir. Tá? No mercado de trabalho, a gente vai ter uma regulamentação. Salário mínimo, jornada máxima de operários, proibição do trabalho infantil. Jovem, deixa eu te falar, isso aqui já tinha sido estabelecido na Revolução Industrial. Mas relaxa, presta muita atenção e marca no teu livro isso aí. Estabelecimento de salários mínimos, jornada máxima de operários, proibição do trabalho infantil. Tudo isso para aumentar o número de trabalhadores necessários na fábrica. Ou seja, aumentar a quantidade, aumentar o mercado de trabalho. Porque quanto mais trabalho, mais trabalhador, mais dinheiro a gente vai ter para o consumo. Tá? A partir de 1935, o New Deal também vai priorizar programa de assistência e previdência social, responsáveis por amparar os trabalhadores no campo. Tá? Nos campos não. No caso de doença, desemprego e aposentadoria. Gente, tudo isso é uma marca de uma extrema intervenção do Estado na economia. Só tem um grande detalhe. Até então, o Estado intervir na economia era sinal de um comunismo. Então, veja bem, quando a gente falou de NEP, de nova política econômica, de dar um passo atrás para dar dois à frente, e eu disse para ti que o Lenin entendia aquilo como um recuo tático. Eu disse para ti que aquilo era um pingo de capitalismo no mar do socialismo. Aqui é exatamente o contrário. A gente vai ter medidas socialistas dentro de um ambiente extremamente capitalista. Pingo de socialismo no capitalismo. Então a gente vai ter legislação que vai garantir salários mínimos, limitação de jornada de trabalho, plano de aposentadoria. Claro que nem todos da sociedade estadunidense vão receber isso de bom grado, principalmente os grandes empresários. Né? Acusava o Roosevelt de tentar socializar os Estados Unidos, né? Como se fosse uma grande União Soviética. Né? Apesar de tudo isso, o New Deal seguiu firme e até a década de 30, né? Até o final da década de 30, os Estados Unidos já dava sinal de recuperação. Tá? Os efeitos da crise de 29 foram amenizados. Enquanto tudo isso acontecia, a Europa ia enfrentando nos Estados Unidos, a Europa ia enfrentando seus próprios conflitos. Tá? Isso é outra questão que a gente vai ver futuramente. Porque os impactos da crise econômica de 29 vão ser determinantes para a formação da mentalidade da guerra de 45, da guerra de 40 a 45, tá? Da Segunda Guerra Mundial. Então, veja bem, nós temos o impacto de uma crise econômica gigantesca no mundo estadunidense, no mundo ocidental, a intervenção do Estado direto na economia, tanto no mundo rural quanto no mundo urbano. Apesar do protesto dos grandes empresários, a economia americana dá sinais de recuperação, e, no entanto, na Europa, os sinais vão ser um pouco diferentes. Tá? Nós vamos dar sinais de descontrole e de virada, principalmente na Alemanha. Na Itália também. Tá? A Alemanha e a Itália vão começar a se articular de forma diferente. E isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Ó, criança, deixa eu te falar. Porventura do novo coronavírus, porventura do Covid-19, a gente acabou se afastando um pouquinho, mas isso não significa que vocês estejam sós. O Colégio Olympus, junto com o Sistema Positivo de Ensino, tá? Tem dado todo o suporte, todo o apoio que a plataforma Positivo pode dar para vocês. Através da plataforma Positivo, a gente mantém contatos diretos, a gente tem mantido contatos regulares e
nós temos uma série de elementos voltados para vocês dentro dessa plataforma. Apostilas, atividades, tá? Futuramente nós vamos ter a entrada dos novos conteúdos para a segunda avaliação. Tudo isso a gente vai ver via plataforma enquanto esse período de confinamento perdurar. Tá? Espero que encerre o mais rápido possível e que a gente volte a se ver, mas saiba que enquanto a gente estiver em período de confinamento, nós do Colégio Positivo estaremos aqui para melhor atender vocês, visando o desenvolvimento da educação. Tá bom? Até uma próxima aula, fiquem com Deus e estudem.